Oi, pessoal! Na aula de hoje vamos começar o estudo de funções, tá certo? Vamos entender o que é uma função, a definição, quais os tipos mais comuns de funções e como a gente desenha o gráfico de uma função, tá bom? Na próxima aula, que é a próxima semana, vamos dar continuidade com o assunto de funções, e aí vamos estudar função inversa, o que é uma função composta, função bijetora, injetora, sobrejetora, tá bom? Mas na aula de hoje vamos ver mais os conceitos iniciais, uma introdução à definição de funções. O que é uma função? Então, a função nada mais é que uma relação entre dois conjuntos numéricos em que cada valor de entrada, que são os valores que a gente chama de x, corresponde a um único valor de saída, que chamamos de y. Então, em notação matemática, a gente escreve esse f, que representa a função, tá? De A para B, onde A e B, gente, são dois conjuntos numéricos diferentes, tá bom? E é o que acontece, a gente vai relacionar como se fosse uma correspondência. Eu vou pegar um elemento desse conjunto A, aplicar essa função, ela vai me dar como resposta um elemento do conjunto B. Então, eu estou relacionando, estou correspondendo, certo? E aí a gente representa aqui, olha, o f de x igual a y. Então, esse valor de x aqui são elementos do conjunto A, e quando eu aplico a função, o resultado, a saída, tá? Vai ser um elemento que corresponde ao conjunto B. Aqui ao lado a gente tem uma figura, tá? Que é um diagrama que representa a função. Então, basicamente, a função ela vai relacionar, ela vai fazer uma correspondência. Ela vai pegar um elemento do conjunto A, quando eu aplico a função, tá? A gente vai corresponder a um elemento do conjunto B, tá? Então, é isso que a função faz. A gente aplica o valor x na função e vai ter uma resposta como saída, vai ter um valor resultado. E esse valor resultado pertence ao conjunto B. E aí, esse conjunto A e esse conjunto B recebem uns nomes especiais, tá? Esse conjunto A, que é o conjunto inicial, onde os valores de x têm correspondência nesse conjunto, tá? Que podem assumir, vamos dizer assim, os valores de x que podem assumir são elementos do conjunto A. Então, a gente chama de domínio, tá? Domínio A é o conjunto de valores que x pode assumir. O contradomínio é justamente o conjunto B, é o conjunto das possíveis saídas dessa minha função, tá? E aí a imagem é o conjunto dos valores efetivamente gerados por f de x. Como assim? Eu tenho um conjunto A, que é o domínio, e tenho um conjunto B, que é o contradomínio. Então, quando eu aplico a função nos valores de A, essa função ela vai retornar a saída, vai retornar a correspondência. Então, para o número 1 aqui no conjunto A, quando eu aplico a função, ele vai corresponder, ele vai espelhar, vamos dizer assim, para um elemento do conjunto B, que é o elemento A. Aqui nesse exemplo, olha, o elemento 2, quando eu aplico a função, ele vai corresponder ao elemento Bzinho do conjunto B. O elemento 3, ele vai para o elemento B. O 4 vai para o elemento C. O 5 para o elemento C. Então, aqui foi o mapeamento. Vamos dizer assim, a gente fez o mapeamento desses elementos para o conjunto B. E aí, nesse mapeamento, vejam que os elementos D e E, não teve ninguém aqui do conjunto A que foi mapeado para eles. Então, aqui eles não correspondem nenhum valor para os elementos do conjunto A, aplicando a função para esses elementos. Então, os elementos que recebem, tá, o mapeamento, a função dada nos elementos X do conjunto A, a gente vai chamar de imagem. Ou seja, a imagem da função vão ser os elementos do meu conjunto B que recebem efetivamente valores gerados pelo f de x, ou seja, pela função aplicada no elemento. Então, a imagem, tá, são conjuntos de elementos que efetivamente são gerados pela função aplicada a f de x. O contradomínio é o conjunto todo, que está aqui, tá? São possíveis saídas da função, mas a imagem são justamente os valores reais, que são
das saídas quando eu aplico a função aos valores do conjunto do domínio A. A gente vai vendo exemplos e vai entendendo melhor essa ideia do domínio, contradomínio e imagem, tá bom? E temos aqui um exemplo. Tem uma função f de x igual a 2x mais 3. E aqui, nessa disciplina de matemática básica, a gente não estuda conjuntos numéricos. Vocês vão ver isso na disciplina de matemática discreta, tá? Mas, em geral, temos os conjuntos numéricos, os naturais, os inteiros. E aí, os reais são os conjuntos que a gente mais usa desde o ensino fundamental, onde está todos os números que a gente conhece. As frações, os negativos, as positivas, as raízes, tá? Que é o conjunto dos reais. Então, essa função aqui, ela tem como domínio o conjunto dos números reais, ou seja, todos os números, tá? E como resposta, como valor, resultado da função, também vai ser o conjunto dos números reais. E aí a função é definida como f de x igual a 2x mais 3, tá? Então, a gente definiu a função dessa forma, tá bom? Com o domínio aqui, o domínio e a imagem, o domínio e o contradomínio são o conjunto de números reais, tá? Então, para cada valor do domínio real, eu vou substituir aqui o valor de x e a gente vai ter uma resposta aqui da função, tá bom? Então, por exemplo, quando x for igual a 1, você vai pegar aqui, vai fazer f de 1. Ou seja, onde tem x, eu vou substituir por 1. Vai ficar 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1, 2 mais 3, 5. Então, aqui embaixo tem uma tabelinha, tá? Que são os valores de x e os valores f de x, que são o resultado da função, tá bom? Então, veja, olha, quando x for f de x, vai ser igual a 5, que foi o que a gente acabou de calcular aqui. Quem vai ser o f de 0? Quando x for 0. Aí a gente vai fazer aqui embaixo. F de 0, substituir aqui. Do outro lado da expressão, onde tem x, eu vou substituir por 0. Vai ficar 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0, todo número multiplicado por 0 dá 0. 2 vezes 0, 0. Mais 3 vai dar o próprio 3. Veja que nossa tabela, olha, quando x for 0, o f de x é igual a 3, tá bom? E aqui tem uma tabelinha com vários valores. Vocês podem fazer em casa para tentar, olha. Quando x for 2, substitui e vocês vão ver que vai dar igual a 7. Quando x for menos 2, vai dar igual a menos 1. Bora fazer com valor negativo aqui, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quando é f de menos 2, então, onde tem x, eu vou substituir por menos 2, tá? Vai ficar 2 vezes, eu vou colocar entre parênteses para a gente não confundir com o sinal, tá bom? Mais 3. Então, 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 dá 4. E joguinho de sinal, menos com mais vai dar menos. Menos 4 mais 3. E aí eu tenho uma soma de valores com sinais diferentes. A gente subtrai e repete o sinal do maior. 4 menos 3 vai dar 1. E qual é o sinal do maior? O 4 menos 4. Então, a resposta final é menos 1. E aqui na nossa tabelinha, olha, quando x for igual a menos 2, eu tenho que f de x é igual a menos 1. E aí, essa tabela é interessante para a gente avaliar alguns valores da nossa função. E aí, cada x tem um único valor de f de x, tá certo, gente? Então, de cara, para ser função, os valores de x só podem ter um único f de x. Veja, eu tenho aqui o domínio, tá? E aqui eu tenho um contradomínio. E aqui eu tenho a função. E eu pego um elemento aqui, vamos chamar aqui de x1. x1, quando eu aplico a função, vai receber um valor aqui, por exemplo, y1, tá bom? Mas, para ser função, cada valor de x só pode ter um elemento. Vocês não podem, por exemplo, x1, aplicar a função vai para y1, e o mesmo x1 na mesma função vai para outro valor, por exemplo, y2. Não pode, tá? Isso aqui não é uma função, tá? Por que não é uma função? Porque eu tô tendo aqui, olha,
duas saídas, dois valores correspondendo para um único valor do meu domínio. E não pode, para ser função, tá? Cada x tem um único valor de f de x, tá bom? Eu não posso ter duas setas, ou seja, dois valores diferentes para o x1, não, para os valores do domínio, tá? Então, para ser função, isso não pode acontecer, tá certo? E aí, uma função é uma máquina matemática, que a gente pode enxergar, que transforma um número de entrada x em um número de saída y. Tá? E aí, gente, quero destacar aqui para vocês que muitas vezes a gente usa o f de x, a notação f de x, também pode ser chamado de y, certo? Muitos lugares chamam f de x de y. Como assim? Ao invés de chamar f de x, eu posso escrever como y igual a 2x mais 3. Tá? E aí é interessante a gente chamar de y quando a gente for estudar o gráfico, tá bom? E aí, para o gráfico, é interessante realmente definir em função de x e y. Mas a gente vai ver isso mais adiante, tá bom? Mas só para deixar claro aqui para vocês. Como vamos definir o domínio de uma função de forma algébrica? Ou seja, na escrita matemática, melhor dizendo. Então, lembra que no começo dessa aula, no primeiro slide, eu expliquei o que era domínio, imagem contra domínio, através do diagrama de funções, tá? Mas agora vamos entender como definir o domínio de uma função de forma algébrica, tá? Na escrita matemática. Então, relembrem, né? Que o domínio são todos os valores de x podem assumir na entrada, tá? E a imagem são os valores de f de x obtidos, que é a saída, né? Quando eu aplico a função. Então, eu tenho uma função, que eu vou ter aqui um valor de entrada, e quando eu aplico a função, o resultado, a saída, vai ser a nossa imagem, que está dentro do conjunto do contradomínio. Então, para isso, a gente tem que analisar muito bem a função que a gente está estudando, tá? Lembra que eu falei que, em geral, a gente vai usar o conjunto dos números reais, tá? Que é o conjunto mais geral que a gente aprendeu no ensino fundamental. Nesse conjunto tem os positivos, tem os negativos, tem as frações, temos as raízes, temos as dízimas periódicas, enfim, tá? Esse é um conjunto bem completo. Só que existem algumas funções que, em alguns valores, a função não está bem definida, ou seja, não tem um resultado para um determinado valor. Então, a gente tem que restringir o domínio. A gente tem que criar aqui um conjunto, de modo que todo mundo que está nesse conjunto tem que ter um valor de saída, porque para ser função, todos os elementos do domínio, tá? Tem que estar bem definido, tem que ter uma correspondência. Eu não posso deixar ninguém de fora aqui, não. Então, todo mundo do domínio tem que ter uma imagem no contradomínio. Todos, tá? Para todos os elementos do domínio, a função tem que estar bem definida. Então, a gente tem que restringir o domínio de acordo com a função. Os valores que a função não existe, a gente tem que remover do domínio, tá? O nosso domínio ele tem que ser completamente bem definido para a função, aplicar e ter realmente valores de saída, sempre. Não pode ficar ninguém de fora, tá? Então, para ser função, não pode ficar ninguém de fora do domínio e cada elemento do domínio só tem uma única imagem. Eu também não posso ter duas imagens para um mesmo elemento do domínio, não, tá bom? Então, para a função, tem essas duas condições. Vamos lá para o exemplo 1. O exemplo 1, eu tenho que f de x é igual a 1 sobre x menos 2. Opa! Vamos tomar cuidado aqui, temos uma fração. E quando temos uma fração, a gente sabe que o denominador, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque não existe divisão por zero, tá? Não existe na matemática nenhuma divisão pelo número zero, ou seja, não existe uma fração com um denominador igual a zero. Então, para essa função ela está bem definida, esse denominador tem que ser diferente de zero. Então, x menos 2 tem que ser diferente de zero, porque não tem divisão por zero, tá? E aí,
eu vou resolver essa equação, essa inequação, melhor falando, né? A equação que a gente resolve quando tem um igual. A diferença é que tem um diferente. Então, eu coloco o 2 para o outro lado. Então, o x ele tem que ser diferente de 2. Então, x não pode ter o valor igual a 2. Por quê? Se x for 2, o denominador vai zerar. E aí temos uma indeterminação matemática, tá bom? Então, no nosso domínio não pode existir o número 2. E aí só existe esse problema para o domínio? Sim. Os outros números podem ser qualquer número. Qualquer número que x assumir aqui diferente de 2, eu vou ter uma fração bem definida, tá bom? Então, o nosso domínio vai ser o conjunto dos reais menos o número 2. Então, para qualquer outro valor real, a função está bem definida. Então, a gente remove o número 2. Então, o domínio dessa função está bem definida para os reais menos o elemento 2. No exemplo 2, nós temos agora que f de x é igual a x menos 3. Opa, raiz quadrada. E aí, lembra lá do ensino fundamental, quando a gente estudou raiz quadrada, e a gente aprendeu que raiz quadrada não pode ter valores negativos. Lembra? Então, dentro da raiz tem que ser sempre valores positivos. Então, esse x menos 3 tem que ser sempre maior ou igual que zero. Então, x menos 3 precisa ser maior ou igual que zero. Então, resolvendo a equação, colocando 3 para o lado de lá, vai ficar x maior ou igual que 3. Tá? Então, para essa função ela estar bem definida, nosso domínio tem que ser os valores de x maior ou igual que 3, tá? E a gente representa dessa forma aqui, olha. Tá? Quando eu tenho um elemento assim maior ou igual que define o domínio, a gente vai definir como se fosse um intervalo. Esse intervalo, que ele vai ser fechado no 3, ou seja, vai começar aqui ó, no 3 e vai até infinito, positivo. Ele só não pode ser menor que 3 em valores negativos. Então, a função ela vai estar bem definida nesse intervalo. Logo, o domínio só pode ser os elementos que estão dentro desse intervalo. Elementos que estão fora desse intervalo negativo não pode, a função não está bem definida. Por exemplo, se fosse x igual a menos 1. Eu teria aqui menos 4 e não está bem resolvido. Então, o domínio dessa função vai ser o intervalo começando com 3 e indo para mais infinito. E aí, quando a gente representa infinito, a gente usa parênteses, né? Para dizer que é aberto. E é fechado aqui porque o 3 está dentro do conjunto, a gente fecha aqui com colchetes. E aí, o domínio dessa função é o intervalo de 3 até infinito, porque são os valores de x maiores ou igual que 3. Agora vamos aprender como fazer o gráfico de funções reais, tá? O gráfico é o conjunto de todos os pares ordenados, x, f de x, tá? Então, na primeira entrada, na primeira coordenada, nós temos o valor de x, tá? Que é a entrada, e na segunda ordenada, os valores de saída, que é f de x. Tá? E cada ponto representa no plano cartesiano, certo? Os valores de x e os valores, o resultado f de x, que a gente também chama de y, tá? Então, o eixo do x são os valores do domínio, que é esse aqui, e o eixo do y são os valores da imagem, tá? E aí, um ponto no gráfico representa o par ordenado P igual a xy, onde x é a entrada, né, os valores do domínio, e o y corresponde ao resultado da função f de x naquele ponto x, tá? E aí, para construir um gráfico, a gente vai plotar, né, o plano cartesiano, onde aqui nós temos os quadrantes, né? Aqui tem um primeiro quadrante, que são os valores positivos do x e do y. Aqui nós chamamos de segundo quadrante, onde o y é positivo e o x é negativo. Nessa parte aqui chamamos de terceiro quadrante, onde tanto o x como o y são negativos. E nessa parte aqui nós temos o quarto quadrante, onde o x é positivo e o y é negativo, tá? E aí nós vamos, para construir o gráfico, o ideal é escolher alguns valores de x. E aí a gente pode montar uma tabelinha
tá? E aí a gente escolhe alguns valores de x, calcula o f de x, e aí a gente vai obter os valores da imagem y. E aí vamos marcando os pontos no plano e depois a gente liga os pontos, tá? Por exemplo, a função f, a gente vai ver o exemplo no próximo slide, tá bom? Mas o f de x, vou só botar um ponto aqui, f de x, vou botar aqui a função igual a x mais 2, tá bom? Então, quando x for 1? Então, quando x for 1, eu vou colocar aqui o f de 1 vai ser igual a 1 mais 2. Mais 2, que é igual a 3. Então, veja que aqui é o ponto. Quando x é 1, qual é o resultado da função? 3, tá? Lembra que o ponto da função, tá? A primeira entrada, a primeira coordenada aqui, olha, é o x, são os valores do domínio. E a segunda coordenada é aqui o f de x, tá? Que a gente também pode chamar de y, lembra que eu falei lá atrás? E aí vai ser o resultado da função, quando eu aplico f de x nesse ponto. F de 1 vai dar igual a 3, tá? E como é que a gente desenha no gráfico? O primeiro corresponde ao x, o segundo corresponde ao y, que nem tá aqui, olha. Tá certo? Então, eu vou aqui na reta do x e encontrei quem é o 1, tá? Quem é o 1 aqui. E na reta do y, aqui quem é o 3. E vamos desligar, tá? Então, primeiro começa com 1. Quando x for igual a 1, o resultado vai ser y igual a 3. Então, aqui é o nosso ponto P, tá? E aí, para fazer o gráfico da função, a gente vai plotando vários pontos, né? Vários resultados, e depois liga os pontos. Olha aqui o exemplo que a gente fez anteriormente, f de x igual a 2x mais 3. Tá? Então, aqui eu tenho uma tabelinha que eu calculei alguns valores de x e obtive a resposta aqui, o resultado da função para esses valores, f de x. Então, a gente vai plotar. Vamos lá. Quando x for menos 2, y é igual a 1. Então, aqui menos 1, né? Então, tem aqui, ó, quando x é igual a 2, o y é igual a 1. Eu tenho aqui esse pontinho. Próximo ponto, quando x for 0, o y é igual a 3. Então, aqui, gente, o centro, a origem, é o 0. Então, quando x for 0, eu subo aqui justamente quando for 0, né? Quando ele é 0, deixa eu pegar aqui o laser. Quando ele for 0, ele vai justamente subir aqui no eixo y. Eu tenho esse ponto aqui, que é o 0,3. Quando x for 1, y é 5. Então, a gente tem aqui. Deixa eu subir mais um pouquinho. Né? Quando x for 1, o y é igual a 5. Tá? Não ligue porque tá um pouco torto que eu tô fazendo com o mouse. Quando x, aqui foi 1, 5, né? Quando x for 2, o y é igual a 7. Então, quando x for 2, o y é igual a 7. Não apareceu aqui, mas desenha, tá? E agora, a função é contínua, vai ser uma reta, tá? E aí a gente vai ligar, tá? Vai sair troncho, porque eu tô com o mouse, mas é uma reta, tá bom? Ele vai passar nos pontos, tá certo? A gente tem que passar essa reta nesses pontos, aqui, tá? A minha reta saiu torta porque eu tô com o mouse, mas a reta, ela passa justamente nesses pontos. Então, essa reta representa o gráfico dessa função 2x mais 3. Agora vamos ver alguns tipos de funções, as mais conhecidas na aula de hoje, tá bom? Então, a primeira função é a função constante, ou seja, aquela função f de x igual a c, onde c é uma constante, um valor numérico, sempre ele, tá? E aí o valor da função ela não muda quando x muda. Exemplo, f de x igual a 4. Então, para qualquer valor de x, a função sempre vai ser igual a 4. A gente chama de função constante. Quando x for 0, vai dar igual a 4. Quando x for 1,
igual a 4. X igual a menos 100, vai dar f de menos 100 igual a 4. Então, para qualquer valor de x, a função sempre vai ser igual a 4, é um valor constante, tá bom? E aí, o gráfico vai ser sempre aquela reta horizontal no valor que a constante é no eixo do y. Porque, ou seja, quando x for igual a 1, y é 4. Quando x for igual a 2, y é 4. Quando x for igual a 6, y é 4. Quando for menos 6, menos 5, menos 100, sempre vai dar igual a 4. Então, vai ser aqui, né? Cheio dos pontos, desliga a reta desses pontos, tá bom? E aí, o domínio são todos reais, que está sempre bem definida, e a imagem vai ser tudo constante, né? Se a gente olhar aqui, assim, um diagrama de função, aqui eu tenho o conjunto dos reais, né? Como domínio, ou seja, todos os elementos do domínio vai para a mesma constante, tá? E aí o crescimento é que a função ela nem cresce e nem decresce, ela sempre vai ser constante. Função polinomial, pela definição, vocês podem pensar que é um monstro, que danado é isso, né? Uma função polinomial é uma conta com potências de x, tá? Como assim? Que valores são esses? Gente, esse AN, tá? Representam valores constantes, são números. E x, tá? Eles podem variar de acordo com a potência. Então, a fórmula geral de uma função polinomial é essa, mas ela vai definir para cada caso, tá? Que a gente vai ver alguns casos na aula de hoje, tá? Se, por exemplo, o n for igual a 2 aqui na potência, vai ser uma função quadrática, tá bom? Mas a definição geral, a fórmula geral para todas as funções polinomiais, ela tem essa característica, tá? De ser uma soma de parcelas com a constante na frente e a variável x elevada a alguma potência, tá bom? Essa é uma expressão com x. Quando a gente pode multiplicar, somar, elevar ao quadrado, a gente só não pode dividir por x nem colocar x dentro da raiz, tá? Quando eu divido ou coloco dentro da raiz, aí a função ela deixa de ser polinomial e recebe outro nome, tá bom? E aí o domínio são todos os números reais, não tem nenhum problema nessas funções. E aí temos alguns tipos de funções polinomiais, tá? De acordo com o grau, ou seja, de acordo com a potência que a variável x possui. Então, ela vai ter grau zero, são as funções constantes, ou seja, não tem variável x, tá? Vai ser só a constante c, que a gente viu o exemplo anteriormente, tá? O segundo caso é quando tem o grau 1, a gente chama de função afim, e aí, geralmente, o gráfico sempre vai ser uma reta. Tá? E aí ela tem essa característica aqui, olha, tem uma constante. Quando eu falo constante, gente, é um valor numérico, tá? É um valor, um número, tá? Então, bota aí na cabeça, constante é um número. Então, A e B são constantes. E a única variável aqui é o x, sem nenhuma potência. O valor 1 aqui é a potência, tá? O de grau 2, veja aqui, olha, que a gente tem um elemento x elevado ao quadrado. Tá? A gente chama de função quadrática. Grau 3, nós temos aqui, olha que aparece o expoente 3 no x, a gente chama de função cúbica, tá bom? E aí, grau 4, assim por diante, o grau vai ser de acordo com o maior expoente na expressão em cima do x, tá? Então, tipo de funções, aqui alguns exemplos, tá? f de x igual a 3, então, a função constante, a fórmula tem um valor fixo. Aqui, outro exemplo, f de x igual a 2x mais 1. Veja que o maior expoente aqui, olha, do x é 1. Então, aqui nós temos grau 1, é uma função de primeiro grau. Tem x com potência 1. Esse exemplo aqui, olha, a gente olha aqui as variáveis, as constantes, aqui é a constante 1, constante 2. E aí, nós temos aqui, olha, a variável x, e aí o maior expoente é 2. Opa, tem x quadrado. Se tem x quadrado, é uma função de segundo grau, que ela é uma função quadrática, o nome dela. Agora vamos definir os zeros de uma função. O que são os zeros de uma função? O zero da função é o valor de x que faz a função ser igual a zero. Tá? Ou seja, quais são os valores de x que quando eu substituir na minha função, a função vai dar o valor igual a zero? Que a imagem vai ser um elemento, e esse elemento é zero. Ou seja, o ponto onde o gráfico cruza o eixo x. O zero da função é o valor de x que faz o resultado da função ser igual a zero. Exemplo 1.
eu tenho a função f de x igual a 2x menos 6. Como é que eu calculo o zero dessa função? É só igualar a função igual a zero. Não tem mistério, tá? É fazer f de x igual a zero. Então, aqui, olha, eu tenho a função f de x igual a 2x menos 6. Calcule o zero dessa função. Também a gente conhece como raiz da função, tá? Zeros também são conhecidos como raízes da função. Vamos dizer assim, raiz da função. Calcule a raiz da função, tá? Também é conhecido. Então, eu vou simplesmente igualar a função igual a zero. Fazer f de x igual a zero é a mesma coisa que fazer 2x menos 6 igual a zero. E aí, é como resolver a equação lá no ensino fundamental, tá? O que é x eu deixo para um lado, o que não é eu vou colocar para o outro. Eu vou tentar isolar. Aqui eu estou subtraindo 6, passa para lá somando 6, né? Vai ficar 2x igual a 6, tá? O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. Tá? Então, o zero da função é quando x igual a 3. E no gráfico, o ponto vai ser 3 e 0, onde a linha cruza o eixo do x no gráfico, tá? Pego lá o gráfico, aqui eu tenho o x, tenho o y. Então, zero da função é quando a função y vai dar zero e o x é igual a 3. Então, é justamente aqui quando o ponto ele fica justamente no eixo do x, ele cruza o eixo do x. Também chamamos de raiz da função, o ponto onde o gráfico toca no eixo x, tá? Mas aí, calcula a raiz da função, é só igualar igual a zero, tá bom? É o zero da função. Nesse exemplo agora, vamos abordar dois tipos de funções quadráticas, tá? Ou seja, funções do segundo grau. Só que aí, nesse exemplo, as funções de segundo grau são funções mais simples, que a gente vai conseguir resolver de forma mais objetiva. Mas se tivermos alguns exemplos de uma função quadrática maior, tá? Com mais elementos aqui, a gente vai chegar que o zero de uma função vai ser nada mais, nada menos do que resolver uma equação do segundo grau. E resolver uma equação do segundo grau é por Bhaskara, tá bom? A gente vai ver isso mais adiante, nas próximas aulas, tá? Mas aqui, os exemplos de zeros de uma função, ou seja, calcular a raiz dessas funções, tá? São funções quadráticas mais simples, tá? Vamos ver aqui, ó. f de x igual a x quadrado menos 9. Então, eu quero calcular a raiz, eu quero calcular os zeros de uma função. Então, a gente vai igualar essa função f de x igual a zero. Vai ficar x quadrado menos 9 igual a zero. Vou passar o 9 para lá. Vai ficar x quadrado igual a 9, certo? E aí, x quadrado igual a 9. Como é que a gente faz? Na próxima aula, a gente vai ver a ideia de função inversa, raiz quadrada com raiz, tá bom? Mas aqui a gente vai tentar resolver de forma direta, tá? Quais são os valores que quando eu elevo ao quadrado dá igual a 9? Então, existem dois valores, tá? O 3 e o menos 3. Sim, 3 ao quadrado dá 9 e menos 3 ao quadrado. É menos 3 vezes menos 3, que dá positivo também igual a 9, tá? Então, os zeros dessa função é menos 3 e 3, tá bom? Próximo exemplo, f de x igual a x quadrado menos 4. Eu quero encontrar o zero dessa função, eu vou igualar igual a zero. Vai ficar x ao quadrado menos 4 igual a zero. Vai ficar a mesma coisa aqui, né? Vai ficar x ao quadrado, esse menos 4 eu passo para lá, vai ficar x ao quadrado é igual a 4, né? E aí, quais são os valores de x que quando eu elevo ao quadrado vai dar 4? Vai ser 2, né? 2 ao quadrado dá 4. E menos 2 também. Menos 2 ao quadrado também dá 4, tá? Todo valor
negativo, quando eu levo ao quadrado, vai dar positivo, né? Menos 2 ao quadrado é igual a menos 2. Lembra que a gente aprendeu a operação potência, né? Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos vai dar mais. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4 positivo. Então, os zeros dessa função são 2 e menos 2. Então, dica importante, olha. Os números de zeros dependem do tipo da função. Se a função é constante, pode não ter nenhum zero. Se a função é do primeiro grau, vai ter um zero, ou seja, vai ter uma raiz, tá bom? E a função de segundo grau vai ter duas raízes, ou seja, dois zeros das funções. Dois zeros da função, tá bom? Então, se a função for de terceiro grau, vão ser três raízes, três zeros. E assim por diante. Mas aqui na disciplina, gente, vamos trabalhar só com zeros de funções até do segundo grau, tá? Quadrática. Não vamos estudar aprofundado zeros da função cúbica, nem de grau 4 e assim por diante, tá? Vamos ficar até as funções quadráticas, para calcular as raízes, ou seja, calcular os zeros dessas funções, tá? E aí os zeros são muito úteis, tá bom? Eles mostram onde o grafo cruza o eixo x, onde o resultado da função muda de sinal de positivo para negativo ou o contrário, tá? E as soluções de uma equação, porque para resolver f de x igual a zero é o mesmo que achar as soluções dessa equação, tá? Então, a gente colocar uma função f de x igual a zero é resolver a equação, encontrar os valores de x que satisfazem essa equação para ser igual a zero, tá bom? Então, o tipo da função, eu tenho constante, a gente pode ter nenhum ou infinito de zeros, f de x igual a 5. Então, quando é que essa função vai ser igual a zero? Não tem, não existe, tá? Então, a função constante, nesse exemplo, não tem nenhum zero. As funções do tipo de primeiro grau vai ter um zero, ou seja, vai ter uma raiz, tá bom? O valor de x vai ser um valor único. E as de segundo grau vão ter até dois zeros. Pode ter casos que tenha só um zero? Pode, mas em geral, tá? Tem até dois zeros, ou seja, até duas raízes, tá? E aí, em geral, é um valor positivo e outro negativo, tá? Para padrões assim. Mas também quando a gente resolve equações de segundo grau com Bhaskara, a gente vai ter valores positivos, negativos, mas quando o delta dá zero, a gente encontra uma raiz. Vai ver isso mais adiante. Mas, em geral, é isso, gente. Se a função é constante, pode ter nenhum ou vários. Se for do primeiro grau, vai ter um zero, uma raiz só, um valor só para o x. E se for do segundo grau, o valor x pode receber até dois zeros, um positivo e negativo em geral. E para fechar a aula, vamos ver uma função que também é muito conhecida, que é a função módulo, ou valor absoluto, também conhecida como a função que deixa todo mundo positivo. Tá? A função módulo ela significa a distância de um número até o zero, a reta numérica. E por isso que essa distância é sempre positiva, é como se estivesse contando a unidade. E a gente não conta unidades assim negativas, é só em questão de distância é sempre positivo. E aí o símbolo, olha, é com essas duas barrinhas. E aí, como é que funciona essa função módulo? Tá? A função módulo, ela vai ser igual a x, se x for maior ou igual que zero, tá? E vai ser menos x se x for menor que zero, tá? Isso significa que se o número já é positivo, vai ficar igual. E se o número for negativo, a gente vira positivo por conta do sinal. E se for negativo, a gente vai aplicar aqui o sinal negativo, vai ficar menos com menos, dá mais. Isso confunde muito, mas vamos ver um exemplo para deixar mais claro, tá? Por exemplo, quando o x for menos 3, e aí pela definição, menos 3 é menor que zero, né? Então, a função ela vai ter o valor de menos x, tá? E aí, pela segunda parte aqui, olha, da definição da função, o valor de x ele é menor que zero, então, quando aplica a função, vai dar menos ele. Então, o módulo de x é igual a menos x. Substituindo x com menos 3, vai ficar menos com menos, mais. Tá? Então, se o valor for negativo, ele vira positivo. Aqui, gente,
é a definição formal. Estou explicando para vocês como é que funciona a função módulo, de forma geral, por definição. Mas, em suma, para ser bem clara e objetiva, a função módulo deixa todo mundo positivo. Se o valor é positivo, continua a mesma coisa. Se o valor é negativo, ele se transforma positivo. Por exemplo, a função módulo. Qual é o valor da função módulo de f de 2? Vai ser igual a 2. Qual é a função do módulo de menos 7? Vai ficar 7. Qual é o valor da função do módulo mais 100? Vai continuar mais 100 positivo. Qual é o valor da função módulo x foi igual a menos 200? Vai ficar 200 positivos, tá? Então, sempre o resultado tem que dar o valor positivo para a função módulo, porque a função módulo significa a distância. É um número, é a quantidade. Então, vai ser sempre positivo. Exemplo, se x é igual a 5, o módulo de x é igual a 5. Se x é igual a 0, quando aplica a função, o módulo de x é igual a 0. Quando x é igual a menos 3, quando aplica a função módulo, vai dar igual a 3, entendeu? Muda o sinal para positivo. O módulo nunca dá resultado negativo, tá? Então, como é que é esse gráfico? O gráfico é bem interessante, tá? Porque, pensando na reta numérica, a distância de menos 3 e 0 é 3 unidades. Por isso que ele é sempre positivo. A ideia aqui é contar as unidades, é contar a distância. Tá? Entre mais 3 e 0, também 3. Então, por isso que o módulo de menos 3 é igual ao módulo de 3, que vai dar sempre um número positivo 3. O módulo mede a distância e não a direção, tá? Então, é como se fosse a unidade, né? De 0 até 3. 1, 2, 3. Estou contando. Qual a distância do 0 para o menos 3? É 1, 2, 3. Estou contando a distância, a unidade. Por isso que é sempre positivo. E aí, independente do valor do x, porque o x aqui, olha, aqui corresponde à reta do x, então o x, o domínio, pode ter valores positivos e negativos. Mas o resultado, a imagem, quando eu aplico a função, vai ser sempre positiva. Por isso, olha, que aqui nós temos os pontos aqui para o y positivo, e aqui quando o x for negativo, sempre vai ser para cima, porque o y sempre vai ser positivo. Aqui, por exemplo, qual é o valor do módulo de x igual a menos 3? Vai ser igual a x igual a 3. Qual é o valor do módulo quando x é menos 5? Vai se tornar x igual a 5, positivo. Qual é o valor do x quando x é igual a 3, positivo? Vai ser igual a 3. O valor de x igual a 5 positivo vai ser igual a y 5 positivo. Ou seja, independente dos valores de x negativo e positivo, o resultado vai ser sempre positivo no y. Então, olha, a reta, quando eu sair ligando os pontos, o gráfico da função é esse aí. Ou seja, a função módulo serve para deixar tudo positivo. E o seu gráfico mostra um V, que indica a distância ao zero. Então é isso, pessoal. Nessa aula a gente viu a definição de uma função, tá? De domínio, os exemplos mais comuns de funções, que são a função constante, a função polinomial e a função módulo. Na próxima aula é que a gente vai dar continuidade ao estudo de funções.